Olá pessoal, boa noite. Estamos chegando com mais um bate-bola aqui no Facebook e no YouTube. A apresentação professor Elisânio e Juan Pablo. Depois de um longo período, a gente está voltando com o bate-bola. A gente teve alguns dias impossibilitados de fazer o bate-bola, mas graças a Deus a gente está retomando nessa Semana Santa, mas infelizmente ainda sem fazer o programa ao vivo por conta da internet. Então hoje a gente vai trazer muitas informações, principalmente do futebol amador. Vamos falar do Cruzeiro, né, o Cruzeiro da Massa, que está eliminado do Farizão, apenas treinando. Vamos falar também do Farizão. A gente já tem 12 times classificados, só faltam 4 confrontos para a gente conhecer os 16 times que vão para as oitavas de finais. A gente vai passar tudo a limpo dos 2 últimos finais de semana que teve o Farizão. Vamos falar também do Terrão. O Terrão, o Cruzeiro, ainda está participando, né? Fez apenas um jogo e busca a sua classificação num grupo muito difícil. Nosso programa acontece às segundas e sextas-feiras, sempre às 19 horas. Tem o apoio do canal Ceará Fla 79, do canal BC de Futebol e o canal, o canal do Juan. Lembrando também que do futebol brasileiro o destaque vai ser os campeonatos estaduais, decisão espalhada pelos 4 cantos do Brasil a partir desse sábado. E também a Copa do Nordeste, a gente teve nesse período 3 rodadas, a gente vai passar limpo e vamos trazer os confrontos das quartas de finais. Ontem a gente teve a última rodada, um grupo, uma disparidade muito grande em relação ao outro. O segundo colocado de um grupo, ele seria o lanterna do outro. E daí vamos passar ali, falar de Copa Verde, data FIFA, muitas informações a partir de agora no bate-bola. Já trazendo o destaque e o boa noite inicial do Juan. Boa noite, Juan Pablo. Boa noite. E o meu destaque nesse período de 4 programas, esse daqui está valendo pelo 4º, se eu não me engano, e vai ser para a Copa do Nordeste. Já que a gente está na data FIFA, não tem muitos jogos para comentar, mas o bate-bola arranja. E também eu vou destacar a Copa do Nordeste, que a gente teve a última rodada ontem, finalizando os confrontos, e agora é esperar os confrontos das quartas de final. Pois é, Juan. Então, a gente vai falar muito de Copa do Nordeste, mas o nosso assunto agora é justamente, Juan, o Cruzeirão da Massa, Juan. É o Cruzeirão da Massa, apenas treinando o Cruzeiro, que foi eliminado da Copa Farizão no último final de semana, está apenas treinando, visando os amistosos, né, que certamente virão, principalmente quando enxugar mais, e também o Terrão, o Cruzeiro, que está com 3 pontos, né, partiu na frente, a sua estreia, começou ganhando. E mandar um abraço para todos os dirigentes do Cruzeiro, o Dedé, né, presidente, o Parielzo, mandar um abraço para o Levi, todos os jogadores e também os torcedores que apoiaram o Cruzeiro no Farizão. A gente queria demais que o Cruzeiro tivesse ido longe, mas infelizmente saiu nas penalidades. Fez 1-0, né, abriu o placar, fez 1-0, mas a infelicidade acabou sofrendo gol no empate e nas penalidades acabou sendo derrotado. Foi mais feliz a equipe do Cruzeiro de Nova Olinda, e o Cruzeiro está eliminado do Farizão. O Farizão que teve, Juan, no final de semana atrasado, teve os jogos, a gente não atualizou. Vamos atualizar quem passou nos jogos do sábado e domingo, os 6 primeiros classificados, Juan. Passou o Juventude, não, passou o Palmeiras do Riacho das Flores, 2-0 no Juventude do Camará. Santos contra Santos, só que foi um massacre. O Santos jogou contra o Santos e perdeu para o Santos. No caso, o Santos do Mulugu fez 4-0 no Santos do Engenho Velho. E essa aqui foi confusa. Real Madrid do Pedregal, 2-0 na Portuguesa de Águas Belas, o clássico deu Real Madrid. Cruzeiro de Umburana, 1-1 com o Real dos Paus Brancos, passou o Real dos Paus Brancos nos pênaltis, inclusive segunda vez que o Real passa nos pênaltis. O PSV da Lagoa do Serrote, 0-0 com o Salgadinho. Se o Cruzeiro se deu bem, se deu mal por um lado, o PSV se deu bem pelo outro, ambos nos pênaltis. O Vila Nova
do tabuleiro do Galo. Perdeu de 2-1 pro Barcelona do chinelo do Kleber. O Kleber avançou. Juan, esses foram os jogos. Primeiro final de semana, 6 classificados. E agora, no dia 23 e 24, a gente teve, no dia 23, 3 jogos, mais 3 classificados. Dia 24 foi exatamente o jogo, o dia que o Cruzeiro foi eliminado, para tristeza de todos nós que torcemos e torcíamos, né, que o Cruzeiro fosse longe nessa competição. O São José do Pedregal 0-0 com o Santana Esporte Clube, passou o Santana 5-4 nos pênaltis. O Santos do Curral Grande perdeu de 2-0 para o Palmeiras do Bom Jardim. O São Paulo de Baixa Fria do Santos 0-0 com o Bahia, foi 3-0 nas penalidades. Eu vi pro Bahia. O Vitória do Córrego das Almas perdeu de 4-1 para o São Gonçalo de Mutambeiras. O Cruzeiro de Nova Olinda 1-1 com o Cruzeiro do Barro Preto, 5-4 nos pênaltis. Inclusive é uma vingança pela Copa Zé Regino. O Arsenal da Sede, 3-0 no Flamenguinho do Beira-Rio. Juan, tá aí. Com isso, a gente tem já classificado, 12 times classificados para a próxima fase, também conhecido como oitavas de finais, Juan. O Palmeiras do Riacho das Flores, o Santos do Mulugum, o Real Madrid do Pedregal, o Real dos Paus Brancos, o PSV da Lagoa de Serrote, o Barcelona do Chinelo, o Santana, o Palmeiras do Bom Jardim, o Bahia Esporte Clube, São Gonçalo de Mutambeiras, o Cruzeiro de Nova Olinda e o Arsenal. Nesse final de semana, sábado, a gente tem 2 jogos, né? Tem 2 confrontos no sábado e 2 no domingo, e o Juan vai atualizar os jogos para fechar a rodada 16 avos de final, e daí vai ter o sorteio já direcionado até a final, oitavas de final, quartas de final, semifinal e a grande final do Farizão. É o Arca da Aliança das Pedrinhas contra o Baixada, o Grêmio da Bahia contra o Botafogo de Malhada dos Bois, o São Paulo do Sapó contra o São Paulo do São Bento, e o Juventude do Pajeú contra o Vasco da Lagoa do Giral. Tá aí o Terrão, aliás, o Farizão, né, que tem, Juan, uma premiação muito boa, R$20 mil de premiação. A gente tem R$10 mil para o campeão, troféu e medalha, o vice-campeão R$5 mil, e o terceiro e quarto colocado também vai ganhar dinheiro. Essa competição, queremos nós, né, que não seja uma competição apenas em época de eleição. Sabemos que tem uma eleição esse ano e essa competição veio justamente no período eleitoral. Então, vai já terminar, é mata-mata, passa muito rápido, e a gente torce demais que continue nos próximos anos, né, que não seja apenas uma nuvem em época de eleição. Ok, Juan? Então, ainda de futebol amador, o destaque agora é o Terrão que teve apenas um jogo, Juan, nesse final de semana. A gente teve a equipe do Real dos Paus Brancos jogando com o Palmeiras lá do Parapuí. E no quadro B, Juan, quem ganhou, Juan? 3-2 para o Real Esporte Clube dos Paus Brancos. O Real, que é um dos times que ainda está vivo no Terrão e no Farizão. E no quadro A, o principal, 3-1 para o Real dos Paus Brancos. Acho que, inclusive, essa é uma das primeiras vezes que um time ganha os 2 quadros. Lembrando, Juan, que o Terrão, a gente não tem rodado nesse final de semana de Páscoa, né? Final de semana de Páscoa, sábado, aleluia, domingo, não tem. Voltará o Terrão apenas, Juan, dia 7 de abril, lá na Águas Belas, lá na chave, né, que tem o time da Águas Belas, e nos programas futuros a gente traz toda a programação do Terrão e também do Farizão, né? Certamente no programa de segunda-feira nós já traremos todos os classificados e possivelmente os confrontos das oitavas de final do Terrão. Lembrando que o campeão do Terrão enfrenta o campeão do Farizão e o vice-campeão do Farizão enfrenta o quadro B do Terrão. É a Recopa. Com certeza vai ser jogão de bola, pois tem bons times no Terrão e também no Farizão. Quem sabe, né, o Cruzeiro não vai ganhar o Farizão. Se ganhar o Terrão, estará nessa Recopa. Ok, Juanzinho? Agora a gente vai falar de futebol profissional. Vamos falar, começando, Juan, Eurocopa. Eurocopa, Juan, tinha a última qualificação. 12 seleções classificadas, buscando 3 vagas na fase final da Eurocopa. A gente teve 6 confrontos e o Juan vai atualizar quem passou desses 6 confrontos. A Grécia 5-0 no Cazaquistão. O Cazaquistão que foi surpresa dessa edição, só por ter chegado aí, mas
Felicidade de pobre dura pouco. Polônia 5-1 na Estônia, o País de Gales 4-1 na Finlândia, a Bósnia perdeu de 2-1 para a Ucrânia, Israel perdeu de 4-1 para a Islândia e a Geórgia 2-0 em Luxemburgo. Com isso, a gente conheceu os 3 confrontos finais, e quem passasse desses confrontos estaria na fase de grupo. O País de Gales pegou a Polônia, a Ucrânia pegou a Islândia e a Geórgia pegou a Grécia. E o Juan vai atualizar quem ganhou e quem passou para a fase de grupos, Juan. 0-0 País de Gales com a Polônia, passou a Polônia de Lewandowski nos pênaltis, a Ucrânia 2-1 na Islândia e a Geórgia 0-0 com a Grécia, passou a Geórgia nos pênaltis. O dia que a Grécia voltar a disputar a Eurocopa, o Tiringa vai voltar a ser presidente do Brasil. Pois é, Juan, interessante, né, que a Grécia, todo mundo achava que a Grécia ia participar da fase final, mas foi surpreendido, quem passou foi a Geórgia. Agora, Juan, são 10 grupos, alguns grupos com 5 seleções, e me parece que 3 grupos com 6. Então, o grupo A tem a Espanha, a Escócia, a Noruega, a Geórgia e o Chipre, Juan. Grupo B. Grupo B, a França, a Holanda, que é Países Baixos, Netherlands, a Grécia, a Irlanda e Gibraltar. Grupo... Juan, e a Grécia não caiu, Juan? Na verdade, esses são os grupos que, como terminou a Eurocopa, a fase qualificatória. Exatamente, Juan. Então, aqui exatamente, aqui, como terminou. Então, eu acabei trazendo errado, era da fase final, Juan. Procura aqui, Juan, da fase final, os grupos da fase final da Eurocopa que vai ser sensacional, só jogão, e a gente vai trazer os grupos atualizados, né, Juan? Trazer os grupos atualizados, esses times aí, eles participaram de uma fase de grupos, e depois alguns times tiveram que passar por uma repescagem para a gente saber quem participaria da fase de grupo. Agora sim, Juan, agora tá certo. O grupo A é a Alemanha, a Suíça, a Escócia e a Hungria. Não tem essa de grupos ter mais participantes, não. Cada grupo tem apenas 4 participantes. Só, na verdade, os grupos já estavam formados há tempo, só estavam esperando o resto dos playoffs. Exatamente. Grupo B, Juan. Grupo B, a gente bem se lembra desse grupo aqui. Itália, Croácia, Espanha e Albânia do Silvinho. É a Albânia que vai honrar a casa, vai ter que ganhar da Croácia. A Croácia que eliminou o Brasil na última Copa do Mundo. Grupo C, Juan, a gente tem a Eslovênia, a Dinamarca, a Inglaterra e a Sérvia, Juan. O grupo D temos a Polônia, a Áustria, a França e a Holanda. Grupo E, grupo A, a gente tem a Romênia, a Bélgica, a Eslováquia e a Ucrânia. E grupo F, por último, a gente tem a República Tcheca, a Turquia, Portugal e a surpreendente Geórgia. Juan, no caso são 6 grupos, classificam os 2 melhores colocados de cada grupo, totalizando 12. Aí os terceiros colocados, 6 terceiros colocados. Os 4 melhores também passam de fase. Deu para entender, não deu, Juan? Deu para entender. Depois desse delírio aqui coletivo, a gente conseguiu passar tudo direitinho da Eurocopa. Eurocopa. Fechou, Juan. Fechou a Eurocopa. A gente teve também, Juan, a Liga das Nações da UEFA. Quem subiu do grupo C para o grupo B, a gente teve os 2 jogos nessa data FIFA, Juan. Na verdade, o play-out é quem cai da Liga C para D, no caso. Aí, a Lituânia ganhou de Gibraltar 1-0 os 2 jogos e, portanto, Gibraltar está de volta à Série D, a fortíssima seleção do Gibraltar. Tá aí, Juan. Então, a gente atualizou aí a Eurocopa e também a Liga das Nações. O Rosinho, Campeonato Cearense, 2ª divisão, nosso manjadinho, a gente teve alguns jogos atrasados da primeira rodada, e a rodada 7 inteira e a rodada 8, Juan. Lembrando que só falta mais uma rodada para a gente conhecer os times classificados diretamente para as semifinais e aqueles que vão para as semifinais. O Tiradentes perdeu de 1-0 para o Tirol. O Tirol, aí esse é o jogo atrasado da rodada 1. Os jogos da rodada 7. O Tirol 1-0 no Guarani de Juazeiro, Cariri 5-0 no Pacatuba, Maranguape.
perdeu de 1-0 pro Tiradentes e casa 2-2 pro Pacajá. A gente pode ver que o Itapipoca folgou nessa rodada e começou a rodada 8 com o Guarani de Juazeiro fazendo 2-0 na equipe do Pacatuba. Também tivemos o Itapipoca 3-2 no Pacajus, o Tiradentes perdeu de 3-1 pro Icasa e o Tirol 4-1 no Maranguape. Essa recuperação do Tirol, Juan, está prejudicando o Itapipoca. A gente tem, faltando uma rodada, só o Tirol já jogou todos os jogos. Eram 8 para cada seleção, para cada time. O Icasa é o líder com 17 pontos, o Tirol é o segundo com 16 e o Itapipoca é o terceiro com 13. O Cariri está na quarta colocação com 9, o Guarani de Juazeiro é o quinto com 9, o Tiradentes está na sexta colocação com 7. Então o Pacajus ainda tem chance com 4, aliás, com 5, o Maranguape ainda tem chance com 4 e o Pacatuba já está ele está eliminado, não tem chance de classificar, mas ainda tem a chance de escapar da zona de rebaixamento. Caso ganhe o Maranguape, não ganhe o seu jogo, o Itapipoca precisa ganhar o último jogo, justamente do Guarani de Juazeiro, para classificar direto. O Icasa já está classificado direto para as semifinais e vai esperar o seu adversário que sai de uma espécie de quartas de finais. Última rodada, Juan, acontece nesse final de semana. O Juan vai atualizar todos os jogos de destaque, justamente o Itapipoca contra o Guarani de Juazeiro. O Guarani de Juazeiro que precisa também ganhar, porque se perder corre o risco de ficar fora. O Icasa com Maranguape e Itapipoca, com Guarani de Juazeiro, Pacajus, com Cariri, Pacatuba e Tiradentes. Eu quero ver a torcida organizada do Itapipoca assistindo o bate-bola. Juan, a gente vai torcer demais que o Itapipoca consiga primeiro essa vaga direto nas semifinais, porque elimina um confronto, né? E quem sabe, né? Porque caso ele não classifique direto para as semifinais, ele pode pegar o Icasa. Se pegar o Icasa, é muito ruim. O Icasa é candidato forte a subir, é candidato forte a ganhar a segunda divisão. Juan, o Campeonato Paulista, aliás, o Campeonato Cearense, o nosso manjadinho, nesse sábado inicia, Juan, as finais, né? O primeiro jogo, Fortaleza e Ceará. E no outro final de semana tem Ceará e Fortaleza, lembrando que o Ceará está num bom momento e o Fortaleza está numa draga desgraçada, mas é final e a gente sabe que o Fortaleza tem, principalmente o Campeonato Cearense, levado com muita vantagem nos últimos anos. O Campeonato Paulista... Precisou o Santos cair. O Campeonato Paulista, a gente conheceu ontem o primeiro finalista, né? O Santos fez 3-1 no Red Bull Bragantino, de forma categórica, está classificado para a final e enfrenta o vencedor de Palmeiras, o Novo Horizontino, que jogam hoje. Então, quem vencer enfrenta o Santos na grande final. O nosso destaque agora é a Copa do Nordeste, a gente teve 3 rodadas, né? 3 rodadas, interessante que essas 3 rodadas o Ceará ganhou e o Fortaleza perdeu. Com isso, o Ceará, de quase eliminado, de lanterna do grupo, chegou na 4ª colocação. Já a gente dá os times classificados. Mas a gente teve primeiro, Juan, no dia 21, a rodada dos clássicos, né? A gente teve o 0-0 com o Botafogo. O Itabaiana perdeu de 4-3 para o MAC, para o Maranhão. O Ceará venceu o Fortaleza 1-0. O Sport empatou 2-2 com o Náutico. O Bahia fez 2-1 no Vitória. O CRB fez 3-1 na Juazeirense. O clássico lá de Natal foi 1-0 para o América, em cima do ABC. E o River empatou em 0-0 com o Altos. Essa foi a rodada número 6. A gente teve no final de semana, o Ceará jogou fora de casa, Juan, todos os resultados da rodada número 7. O Náutico 1-1 com o CRB, a Juazeirense 4-1 no River do Piauí, o 13 perdeu de 1-0 para o Ceará, o Itabaiana perdeu de 1-0 para o Botafogo da Paraíba, o Bahia 1-0 no Maranhão, o ABC perdeu de 1-0 para o Sport, o Fortaleza perdeu de 1-0 para o Vitória e o Altos 1-1 com o América de Natal. Lembrando, Juan, que aí com isso o Bahia conseguiu a sua classificação primeira no grupo e ontem colocou o time sub-20, porque o Vitória lutava pela classificação e o Bahia não queria ajudar o Vitória. E foi justamente graças à derrota do Bahia que tirou o Vitória da próxima fase. O Vitória que estava classificando, graças também ao tropeço do Ceará Sporting Clube. O Ceará confirmou a vitória e acabou conseguindo a classificação. Decepção foi Fortaleza de forma vexatória. Estava ganhando de 2-0 do MAC, acabou sofrendo a virada. O Juan vai atualizar todos os resultados da última rodada da Copa do Nordeste. O América de Natal 1-0 no Náutico, o Botafogo 4-0 no Bahia, o Ceará 2-1 no Itabaiana, deu um sufoquinho. O CRB 2-0 no Altos, o Maranhão 3-2 de Fortaleza, jogo maluco, cheio de golaço. O River do Piauí perdeu de 1-0 para o ABC, o Sport 3-0 na Juazeirense, classificaram em primeiro o Sport e o Vitória 3-0 no 13, não adiantou de nada. Ô Juanzinho,
Com isso, o Sport classificou em primeiro grupo A, o CRB o segundo, o Botafogo da Paraíba em terceiro e o Ceará em quarto. Lembrando, Juan, que a pontuação do grupo A, pontuação gigante. O River, que foi o lanterna, foi 10 pontos, Juan, 10 pontos. Esse time, se ele tivesse no grupo B, ele classificaria em segundo, né? Porque o Bahia fez 18 pontos e o Fortaleza foi o segundo, fez 8, o Altos fez 8 e o Náutico fez 7. Então, os 3 times classificados do grupo B, todos eles estariam eliminados caso participasse do grupo A. Então, uma disparidade muito grande dos times do grupo A em relação ao grupo B. Como eu repito, o segundo colocado, que foi o Fortaleza do grupo B, se ele estivesse no grupo A, ele teria terminado na lanterna. É o famoso estar na hora errada, no momento errado, né? Aí como ficou os confrontos, Juan? O Ceará acabou, a gente vai reeditar a final do ano passado, Juan. Sport contra Ceará, Fortaleza contra Altos, Bahia contra Náutico e CRB contra Botafogo da Paraíba. Lembrando que é jogo único, o Sport recebe lá na Arena de Pernambuco o Ceará, é jogo único, o Bahia recebe o Náutico também, na Fonte Nova, jogo único, o CRB em seu campo enfrenta o Botafogo da Paraíba, jogo único, o Fortaleza na Arena do Castelão enfrenta a equipe do Altos, também jogo único. Lembrando que o vencedor de Ceará e Sport enfrenta justamente Fortaleza e Altos, daí sai um finalista. Do confronto entre Bahia e Náutico, o vencedor enfrenta o CRB ou a equipe do Botafogo, daí também sai outro finalista, a Copa do Nordeste, que já a gente vai conhecer os finalistas, porque é tiro curto. Agora vai ter uma pausa para as finais dos estaduais e depois é quarta de final e semifinal da Copa do Nordeste. A Copa Verde a gente teve, lá com a Copa Verde, as quartas de finais era joguinho de volta, né? O Cuiabá já tinha ganho de 4-1 no jogo de ida do Brasiliense, o Remo tinha feito 2-1 no Amazonas também, no jogo de ida, o Manaus 1-0 no Paysandu, e a gente teve, Juan, os jogos de volta, quem classificou, Juan? A gente teve o Cuiabá fazendo 4x no Brasiliense que tá mais baqueado que o pai, não ganha mais de ninguém, meu Brasiliense. Paysandu 4x1 no Manaus, passou o Paysandu. Exatamente, o Paysandu, o Manaus tinha ganho o primeiro jogo, não tinha, então devolveu. E o Goiás caiu de tudo, Juan. Caiu 1x1 com o Vila Nova e o Vila já tinha ganhado o primeiro jogo. Acabou classificando o Vila. O Amazonas 2x2 com o Remo, passou o Remo e deu Repá e Cuiabá e Vila Nova, ou seja, uma coisa certa, vai ter time do Pará na final como todos os outros anos. Tá aí, o Paysandu, que é time de segunda divisão, joga, né, as semifinais, jogo de ida e volta, e o outro jogo é o Vila Nova contra o Cuiabá que é time de primeira divisão. O Campeonato Catarinense a gente conheceu também, Juan, os times que vão fazer a final. O Bruscão tinha ganho 2-0 do Avaí, jogo de ida, e o Barça tinha ganho de 2-1 do Criciúma, também no jogo de ida a gente teve os jogos de volta, Juan. A gente teve o Criciúma 2x1 no Barra, passou o Criciúma nos pênaltis, e o Avaí 2x2 com o Brusque passou o Bruscão, que está em busca do tricampeonato. Juan, lá no Campeonato Paranaense, o Atlético já havia ganho do Operário 2-1 no primeiro jogo e o Maringá 2-0 no Coxa. A gente teve os jogos de volta para conhecer os finalistas. O Coritiba 0-0 com o Maringá, passou o Maringá que já não é mais surpresa, chegou na final há pouco tempo atrás, está chegando de novo, e o Atlético Paranaense 1-0 no Operário. Com isso, o Maringá e o Atlético Paranaense que está no seu centenário. No Campeonato Mato Grossense, o misto tinha perdido 1-0 para o União Rondonópolis e o Cuiabá tinha feito 1-0 no Luverdense. A gente teve os jogos de volta. União Rondonópolis 2-1 no misto e o Cuiabá 4-3 no Luverdense. A final vai ser entre Cuiabá e União Rondonópolis e o Inter. Meu Deus do céu. É o Campeonato Gaúcho, o Inter apostou todas as suas fichas para tirar o título do Grêmio. O Grêmio atual ex-campeão. E se o Grêmio ganhar esse ano, no próximo ano pode montar um time máximo para ganhar novamente e bater um recorde que é do Inter, dos anos de... Faz muito tempo que o Inter foi 8 vezes campeão lá e o Grêmio está querendo bater
justamente essa marca do seu arquirrival. O Grêmio já havia ganho de 2-1 do Caxias, fora de casa, e o Inter empatou em 0-0 com o Juventude. A gente teve os jogos de volta nesse meio de semana, Juan. Tivemos o Grêmio 3-2 no Caxias e o Internacional 1 com o Juventude, passou o Juventude nos pênaltis. Juazinho, foi E é inacreditável. justamente isso que aconteceu. O Campeonato Candango, a gente teve o Gama, tinha empatado 0-0 com o Ceilândia no jogo de ida, o brasileiro tinha perdido de 3-1 para o Capital. A gente teve os jogos de volta para conhecer os times também que vão fazer a final lá do Campeonato Candango. O Ceilândia 4-3 no Gama e o Capital 3-2 no Brasiliense. O Gama passou a draga dele pro Brasiliense e agora os dois não estão dando mais nada. A final entre Capital e Ceilândia, que agora são os dois maiores times do estado. Lá no Campeonato Paulista, Série A2, o Real Noroeste empatou em 1-1 o jogo de ida com o São Bento. O Velo Cruz 2-1 no São José. O Juventus da Moca 0-0 para a Ferroviária e a Portuguesa Santista 3-2 no 15 de Piracicaba. A gente teve os jogos de volta, vamos atualizar e quem passou para as semifinais. A gente teve o São José perdendo de 2-1 para o Velo Clube, passou o Velo Clube. O 15 de Piracicabão, a Portuguesa Santista, passou a Portuguesa Santista. São Bento perdeu de 2-1 para o Noroeste, passou o Noroeste. E a Ferroviária 0-0 com a Juventus, passou o Juventus da Moca. O Juventus classificado. O Juan, no Goiano, a gente teve também surpresa, né? Quer dizer, não foi surpresa, porque a surpresa poderia se configurar, mas a equipe do Vila Nova acabou virando. A Aparecidense ganhou o primeiro jogo 2-0 do Vila Nova, e o Goiânia, que tirou o Goiás nas quartas de finais, perdeu para o Atlético 3-2 nos jogos de ida. A gente teve os jogos de volta. 3-1 do Atlético Goianiense em cima do Goiânia e o Vila Nova 3-0 na Aparecidense. E a final é justamente, Juan, entre Vila Nova e Atlético Goianiense. O Vila Nova que perdeu a vaga na Série A justamente para o Atlético Goianiense no ano passado, e tem a finalzona lá nos próximos 2 finais de semana. E demorou, mas a gente tinha que falar dela. A Libertadores, Juan, começa a próxima semana, todos os brasileiros estreiam. A gente teve o sorteio, o grupo A, Juan, ficou o Fluminense, o Colo-Colo, o Alianza Lima e o Cerro Porteño. O grupo B ficou São Paulo, Cobressal, Barcelona de Guayaquil e o Talleres de Córdoba. O grupo C ficou Estudiantes, Grêmio, o Huachipato do Peru não, Huachipato do Peru não, do Chile, e o The Strongest. O grupo D, o Botafogo, o Júnior de Barranquilla, Universitário e a LDU de Quito. O grupo E, o Flamengo, Palestino, Milionários e o Bolívar. Lembrando que o Flamengo estreia na próxima terça-feira contra o Milionários, lá na Colômbia. Altitude, 2 altitudes. O grupo F, a gente pega tem o São Lourenço, o Palmeiras e o Liverpool do Uruguai e o Independiente Del Valle. No grupo G a gente tem o Rosário Central, o Atlético Mineiro, o Peñarol e o Caracas. E no grupo H o River Plate Nacional do Uruguai, o Libertad e o Deportivo Táchira. Próxima semana a gente vai trazer todos os jogos, resultados, né, que começa terça-feira, os jogos terça, quarta e quinta. Que começa também no próximo final de semana é a Sula, né, paralelo à Libertadores. A Sula também começa na terça. Só lembrando aqui que o grupo A tem o Independente Medellín, o César Valerro, o Defensa e Justiça e o Alzo Reds. O grupo B tem o Cruzeiro, a Universidade Católica do Equador, porque a do Chile saiu, União La Calera e o Alianza, não sei de onde é esse Alianza, o Belgrano. A gente tem o grupo C, o Belgrano, Internacional, Definho e o Tomayapo. Grupo D, Boca Juniors, Fortaleza, Nacional Potosí e Esportivo Trindense. No grupo E, a gente tem o Atlético Paranaense, Danúbio, o Esportivo Ameliano e o Raio Zuliana, até rimou. No grupo F, a gente tem o Argentinos Júnior, o Corinthians, o Racing de Montevidéu e o Nacional Asunción. O Corinthians pegou 2 times do Paraguai em termos de piada. Grupo G, a gente tem o Lanús, o Cuiabá, o Metropolitanos e o Deportivo Garcilaso, do Peru. E no grupo H, a gente tem o Racing Clube, o Red Bull Bragantino, o Coquimbo e o Esportivo Luquenho. Lembrando que o Corinthians, João, o Corinthians pegou o Racing, que não é o Racing tradicional, pegou o Nacional, que não é o Nacional tradicional, e pegou o Júnior, que não é o Boca, né? Então, um bom grupo do Corinthians nessa Sul-Americana que acontece também a primeira rodada na terça, quarta e quinta. Inclusive, o que não faltou
antes de sortear, foi piada com os grupos do Corinthians. Né? Aí lembrando, Juan, que a Sul-Americana, um classifica direto para as oitavas de final e o segundo classifica para enfrentar o terceiro que vem lá da Copa Libertadores da América. Todos os brasileiros envolvidos nessas duas competições estarão em movimento no próximo meio de semana. A Copa da Argentina, ainda 32 avos de final, está rolando, Juan. A gente teve alguns jogos nessa data FIFA. O Platense 0-0 com o Olímpio passou o Platense nos pênaltis. Godoy Cruz 0-0 com o San Martín passou o Godoy Cruz nos pênaltis. Boca Juniors 3-0 no Central Norte. O Independiente 3-0 no La Ferreira. O News Old Boys 2-2 no Midland. O Racing Clube 3-0 no San Martín Burzaco. O Defensa e Justiça perdeu 2-1 para o Atlético Rafaela e o Atlético Tucumã 4-0 no Defensor de Belgrano. Juanzinho, então ainda continuando o bate-bola aqui no Facebook, no YouTube, a apresentação do professor Elisânio e Juan Pablo, direto aqui do Barro Preto. Tá rolando, Juan, o Campeonato Brasileiro Feminino, já teve 3 rodadas, a gente vai atualizar e nesse final de semana também vai começar o Campeonato Brasileiro Sub-20. Primeira rodada, Juan, o Corinthians fez 3-0 no Grêmio fora de casa, o Cruzeiro foi 1-1 com o São Paulo, o Avaí Kinderman 3-3 com o Red Bull Bragantino, o América foi 1-1 com o Internacional, o Fluminense 3-0 no Atlético Mineiro, o Flamengo perdeu de 3-2 do Palmeiras, o Santos foi 1-1 com o Real Brasília e a Ferroviária 1-1 com o Botafogo, a rodada número 1, a rodada 2, Juan. Rodada número 2, o Corinthians 4-1 no América Mineiro, Botafogo perdeu de 2-0 para o Grêmio, Internacional 1-1 com o Fluminense, o Atlético Mineiro perdeu de 3-1 para o Santos, Bragantino deu 2 com o Palmeiras, o Flamengo perdeu de 2-1 para o Cruzeiro, São Paulo 4-0 no Avaí Kinderman e o Real Brasília perdeu de 2-0 para a Ferroviária. Rodada 3 a gente teve o Flamengo perdendo de 3-2 para o Corinthians, o Bragantino... O Flamengo nessas 3 primeiras rodadas pegou o Palmeiras, pegou o Cruzeiro e o Corinthians, 3 lapadas. Agora é torcer para recuperar. O Bragantino 2-1 no Atlético Mineiro, o Grêmio 3-2 no Fluminense, o América Mineiro 2-1 no Santos, o Palmeiras perdeu de 2-0 para o Botafogo, o Cruzeiro 3-1 no Internacional, Real Brasília 1-0 no Avaí Kinderman e o São Paulo 1-1 com a Ferroviária. É o futebol feminino. Uma data FIFA, o destaque é a seleção brasileira, fez 2 jogos, jogou contra a equipe da Inglaterra, 10 jogos não perdido no Wembley, de forma sensacional. O Brasil foi lá, ganhou de 1-0, gol do Hendrick. O Vinícius Júnior teve chance de fazer gols, acabou desperdiçando. E a gente teve o jogo agora na terça-feira, 3-3 contra a Espanha, no jogão de bola. O Brasil perdia 2-0, acabou tendo força suficiente para reagir e foi 3-3. Destaque mais uma vez para o Hendrick, que fez mais um gol. Boa estreia do Dorival Júnior, 2 jogos, pegou 2 seleções de ponta e não perdeu. Passou um perrengue, principalmente contra a Espanha, principalmente quando estava 2-0, mas acabou fazendo 3-3 e no momento, para a seleção brasileira, o que importa é o resultado. A seleção agora se volta, Juan, para a Copa América, tem 2 amistosos antes contra o México e contra os Estados Unidos, e depois é Copa América. Teve muitos amistosos entre seleções nessa data FIFA, mas o destaque foi a nossa seleção, como eu falei, repito, jogou 2 jogos e não perdeu, jogou 2 jogos com seleções de ponta. Parabéns à nossa seleção. Vamos ver se o Dorival forma uma seleção forte, primeiro para ganhar a Copa América, depois conseguir a vaga sem muito perrengue na Copa do Mundo e ir bem nessa competição. Ok, Ronzinho? Nosso assunto agora é a Fórmula 1. O Verstappen já tinha ganho o primeiro grande prêmio lá no Bahrein e voltou a ganhar, Juan, na Arábia Saudita. O Verstappen ganhou, o Sérgio Pérez em segundo, o Leclerc em terceiro, o Piastri em quarto e o Alonso em quinto. Essa foi a rodada, aliás, o segundo grande prêmio. Já o terceiro, Juan, surpresa de muita gente, o Verstappen não ganhou, aconteceu na Austrália. Quem ganhou foi o Sainz, o espanhol Sainz. O Charles Leclerc chegou em segundo, o Norris em terceiro, o Piastri em quarto e o Sérgio Pérez em quinto. Está aí a
Fórmula 1, Rua, que tem o Verstappen na liderança com 51 pontos, 2 vitórias e 2 pódios, né? O Charles Leclerc em segundo com 47 pontos, o Sérgio Pérez em terceiro, o Sainz em quarto e o Piastri em quinto. É a classificação de pilotos, de construtores. A Red Bull Bragantino, Red Bull larga na frente com 97 pontos, seguido da Ferrari com 93, a McLaren tem 55, a Mercedes tem 26 e a Martin tem 25 pontos. É a Fórmula 1 que a gente dá destaque também no nosso programa. A gente vai finalizar hoje com o hino do Ceará Esporte Clube, Ceará classificado para a próxima fase da Copa do Nordeste, que vai começar a fase de mata-mata, quartas de finais, só jogão de bola, Sport Ceará, Fortaleza e Altos, Bahia e a equipe do Náutico, o CRB e o Botafogo da Paraíba, para a gente conhecer os semifinalistas. Lembrando que há quartas de finais, as semifinais, jogo único. E nesse final de semana, o destaque também, o futebol europeu, vai voltar, né? Todos os campeonatos europeus e também finais espalhadas por todo o Brasil. É o nosso manjadinho, Campeonato Cearense. Tem Náutico e Santa Cruz, não, tem Náutico e Sport, tem Bavi, tem Flamengo e o surpreendente Nova Iguaçu. Campeonato Mineiro, né? Tem o Atlético com o Cruzeiro. Lembrando que o Atlético trocou de treinador, é o Diego Benito agora o treinador da equipe do Galo, não é mais o Filipão. A gente vai ter o Santos já confirmado, hoje o Palmeiras deve confirmar a sua presença na final. O Botafogo na Taça Rio ontem fez 4-0 também, 4-0 na equipe do Boa Vista e já está com as duas mãos, os dois pés, tudo já com a mão na Taça Rio para garantir vaga na Copa do Brasil do próximo ano. A gente vai ficar atento, tudo isso, e a gente vai trazer o resumão na próxima segunda-feira e projetar a estreia de todos os brasileiros na Copa Libertadores da América e também na Copa Sul-Americana. Por hoje tá bom, Juan? Por hoje tá bom? Então vamos ficar com o hino do Ceará Esporte Clube. Um abraço a todos, boa Semana Santa, ótima Páscoa, e a gente retorna, se Deus quiser, na segunda-feira, ao vivo, com bate-bola aqui no Facebook e também no YouTube. Boa noite, até a próxima segunda-feira. Ceará, 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 Ceará. Passado é todo coberto de glórias, dia a dia tu conquistas mais vitórias. Tua bandeira alvinegra desfraldada, teu time em campo tem vitória assegurada. Campeão da popularidade, tua torcida hoje é toda a cidade. É um grande povo a se estimular, é o povo Ceará vai ganhar. És o time das grandes campanhas, sempre aqui ou lá fora tu ganhas, com teus craques em campo a brilhar. Ceará, tua glória é lutar. O passado é todo coberto de glórias, dia a dia tu conquistas mais vitórias. Tua bandeira alvinegra desfraldada, teu time em campo tem vitória assegurada. Campeão da popularidade, tua torcida hoje é toda a cidade. É um grande povo a se estimular, é o povo Ceará vai ganhar. És o time das grandes campanhas, sempre aqui ou lá fora tu ganhas, com teus craques em campo a brilhar. Ceará, tua glória é lutar.